há muitos anos atrás, em Angola, na África, um menino estava em sua tribo brincando com seus colegas. A sua diversão predileta era a dança, pois desde cedo aprendeu os ritmos do batuque passado por seus pais. Frequentemente, nas festas que aconteciam na tribo, ele apresentava-se o mais alegre e contagiado pelos ritmos africanos. Ele sonhava em ser como seu pai, ter as habilidades da caça e da pesca e trazer o alimento para todos. Mas algo era amedrontador para sua tribo, onde o conselho dos anciões reunidos alertou que, além do perigo dos leões que sempre estavam nos arredores, agora havia um perigo ainda maior: o rapto de homens, mulheres e crianças pelos caçadores de escravos, chamado por eles de homens do mal. Em um certo dia, junto a sua mãe e outras mulheres, o menino fora pegar água no grande rio que passava bem próximo à tribo. Como recomendaram os anciões, o grupo era escoltado por guerreiros armados com suas lanças pontiagudas. Por isso, ninguém deveria ficar longe deles. Enquanto sua mãe recolhia água, o menino escutou, vindo do matagal, o gorjeio de um pássaro em repetidos sons. O pequeno falou à sua mãe que iria resgatar a ave, pois ela deveria estar ferida. Com mau pressentimento, a mãe diz para que ele não fosse. Todavia, ele desobedeceu e saiu correndo e dizendo que voltaria rápido. O garoto adentra a vegetação e covardemente é envolvido por redes e é amordaçado sem que nada pudesse fazer. Ele é levado por africanos com a cor da pele igual à dele, só que esses trabalhavam para os homens brancos e teriam recompensas com alguns ganhos. Os caçadores de escravos o levaram para uma construção de madeira no interior da selva, e ele foi trancafiado como um animal junto a outros prisioneiros. Na manhã seguinte, todos viajaram amarrados o dia inteiro, dentro de charretes, como se fossem embrulhos. Com dores em todo o corpo, com fome e sede, o menino e os demais chegam a uma região de praia e são encarcerados num casarão de aspecto mórbido. Na parte inferior do casarão, todos foram colocados em um grande porão, com aberturas gradeadas, de modo que ele e os infortunados prisioneiros recebiam em determinado horário do dia a ação da maré cheia com a entrada da água do mar, invadindo tudo e deixando-os ainda mais aflitos. Além disso, o menino sentia-se muito angustiado por ter sido separado de sua família e de tudo que lhe era sagrado. Ele não conseguia entender o porquê de tanta maldade. Depois de alguns dias, os homens inescrupulosos e desprovidos de quaisquer sentimentos bons os manietaram com cordas grossas e os levaram a uma embarcação ancorada no porto a um destino desconhecido. Os negros adultos foram colocados nus no porão da embarcação, amarrados a colunas, e um feitor com um chicote estava sempre pronto a exercer severa disciplina. Havia ainda uma ordem medonha para aqueles que não suportassem o guante impiedoso e se fizessem doentes. Esses, infelizmente, seriam jogados no mar. Tristemente, aqueles homens e mulheres aprisionados eram considerados sem alma, por somente terem a pele negra. Algumas milhas mar em frente, no tenebroso navio negreiro, foi permitido àquele menino
as demais crianças e mulheres ficarem livres das cordas. Não foi por piedade que o comandante tomou essa decisão, mas sim para que as crianças e mulheres que eram mais frágeis não morressem durante a grande viagem. Chegada a noite, as estrelas já apareciam no céu. O menino amargurado chega à proa do navio e, debruçado sob a mureta da embarcação, via as ondas do mar em choque com a quilha, formando os braços de espuma. No pensamento daquele pequenino havia uma interpretação diferente daquele movimento de ir e vir das águas. Era como se fosse um chamado para que ele retornasse para a sua terra, para seus pais. Com aquelas ideias repetidas em sua mente, ele decide pular do navio, pois achava que as águas do mar o levariam de volta à sua família e, consequentemente, o levaria também para a alegre vida que vivera. Porém, quando o menino toma o impulso para pular, ele para repentinamente, pois tem uma visão fantástica de uma mulher envolvida em muita luz. Ela sinalizava para que fosse interrompido aquele seu gesto. E com palavras doces, ela o adverte: meu querido, não pense em se jogar nessas águas bravias, pois são muito perigosas. Você pode afogar-se e partir para o mundo dos espíritos. Sei que está sofrendo a falta dos seus pais e irmãos, mas um dia entenderá a razão desse afastamento tão brusco. Você irá para uma terra muito distante, iluminada pelo Cruzeiro do Sul. Não tenha medo. O tempo passará e bem adiante será bem tratado e respeitado como um verdadeiro ser humano. Eu estarei sempre a seu lado, protegendo-o nas horas mais difíceis em sua vida. Conte comigo e principalmente confie no Criador. E a visão daquela mulher desaparece tão rapidamente quando surgira. Mais resignado, ele interrompe seu intento e adormece profundamente, ali mesmo, junto à proa, sob as bênçãos daquele espírito amigo. A viagem fora extremamente longa, e o menino, tolhido de sua liberdade, com os demais africanos que ali estavam, recebiam somente uma vez por dia uma parca ração de farinha com carne seca e pouquíssima água, até que o navio chega ao porto de São Vicente, em São Paulo. Ali, os negros mais fortes eram levados primeiramente, porque tinham vendagem mais rápida e assim mais lucro. Um tempo depois, o menino, junto a algumas mulheres e crianças, foram levados e examinados até os dentes. E como mostraram-se saudáveis, foram arrematados por um proprietário de uma fazenda de café em Taubaté, no interior paulista. O proprietário não era um homem que ordenava diretamente castigos aos escravos, porém, não impedia o capataz de promover perseguições e punições aos negros considerados rebeldes. Não havia nenhuma preocupação em saber o verdadeiro nome de ninguém. E ali aquele menino africano, também ninguém se preocupara em saber o seu nome. Mas alguns passaram a chamá-lo de Benedito, o que bem mais tarde ele se acostumou. Os anos decorreram e Benedito crescera. Agora ele era um adolescente forte e disposto para o trabalho duro. Certo dia, o capataz determinou que Benedito, junto a outros escravos, plantassem a saborosa batata inglesa.
O adolescente ficou curioso. Ele já havia comido batata doce muitas vezes, mas batata inglesa, que gosto teria? Passado um tempo, chegou a colheita e o capataz deu uma ordem a ele e aos demais escravos. Escutem bem, ninguém pode comer ou levar para a senzala quaisquer batata inglesa colhida, pois ela será consumida somente na casa do senhorzinho. Ai de vós e misseis, se contrariarem a minha ordem. Benedito e 2 companheiros não resistiram à curiosidade de provar a tão desejada batata. Eles se esconderam atrás de uma vegetação, armaram uma fogueira e colocaram as batatas para assar. Infelizmente, eles logo foram descobertos pelo rude capataz Leôncio. O homem perverso pegou as batatas quentes e colocou-as na boca de Benedito e nos seus companheiros Bastião e Zeca. Os 3 adolescentes ficaram com a boca cheia de dolorosas feridas e não podiam ingerir quaisquer alimentos sólidos. Eles se nutriam somente de um mingau de fubá bem ralo e frio para não morrerem de fome. Benedito não controlava a raiva que sentia para com Leôncio, o capataz que lhe impusera aquele castigo tão doloroso, e com isso as feridas em sua boca inflamavam e doíam cada vez mais. Numa tarde, após o exaustivo trabalho na lavoura, ele decide ir à cascata para banhar-se e lavar a boca, a fim de suavizar as dores, que eram intensas. Lá, Benedito chorou desconsoladamente e arquitetou um meio de vingar-se. Ele faria uma armadilha de laço, preso a um galho envergado no caminho onde Leôncio sempre passava. Após concretizar sua desforra, ele fugiria, embreando-se pela selva, e nem sequer o capitão do mato o encontraria. Com esses pensamentos turbulentos, Benedito olha para as águas que corriam e batiam nas pedras, fazendo círculos de espuma. Neste momento, ele se recorda, quando ainda pequeno, no navio negreiro vindo para o Brasil, numa fase tão difícil de sua vida, ele mirava as águas em choque, como fazia agora diante da cachoeira. Muito cansado, Benedito deita-se na relva, procurando dormir, mas não conseguia. Após alguns instantes, para abrandar seu sofrimento, aparece-lhe a mesma benfeitora de anos atrás e que lhe fala carinhosamente: Benedito, apazigue o seu coração. Desta forma, logo, logo, suas dores hão desaparecer. E não esqueça, a vingança nos afasta do bem. E assim, fugimos às leis do Criador. Eu quero lhe dizer que em breve um casal bondoso lhe comprará, somente para lhe dar alforria. Eles souberam, por outrem, das maldades que lhe fizeram e também aos seus companheiros, e vão libertá-los. Aguarde com fé e resignação, um bom momento chegará. A imagem daquela entidade bondosa desaparece, deixando um leve perfume no ar. Agora, o adolescente mais pacificado, com as palavras encorajadoras da benfeitora espiritual, se restabelece e retorna para a senzala. Em poucos meses, Benedito é comprado por um fazendeiro de uma propriedade não muito distante dali. E lhe é concedida a tão sonhada carta de alforria. Ali sim,
ele sentia-se tratado como um verdadeiro ser humano. Benedito trabalhava na lavoura, mas não era escravizado, e lhe era permitido comer as saborosas comidas dos brancos. Contudo, existia um grande problema. Vez ou outra, Benedito aparecia com doloridas aftas na boca, e isto o enfraquecia, pois ele não conseguia alimentar-se adequadamente. Assim, a Brenda, dona da fazenda, ciente da dificuldade do adolescente para alimentar-se, preocupa-se e chama-o para ajudá-lo. Benedito, o que se passa com vós-me-sê? Sinhá, tenho sempre feridas em minha boca, que além de doerem muito, me atrapalham comer. Então vamos tratar desse mal. Vós-me-sê percebe se há alguma comida que lhe provoca isso? Não, sinhazinha, não é a comida, não. Todas as vezes que me lembro do capataz que colocou a batata quente em minha boca, corre um ódio tão grande no meu coração e, passado algum tempo, as feridas brotam, como se eu tivesse passando por tudo aquilo outra vez. Sinhá Brenda aproxima-se ainda mais de Benedito e orienta-o. Meu moleque, de hoje em diante, para eu auxiliá-lo bem melhor, vós-me-sê trabalhará ao lado de Filó, nas atividades domésticas da casa grande. E todas as manhãs, antes de nossa broa e do nosso café, vamos orar o Pai Nosso de Jesus e repetiremos a citação do perdão. Ouça bem, Benedito. Senhor, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Nesta hora, vós-me-sê pensará no capataz e pedirá a Jesus que tire o ódio do seu coração. Eu e Sinhozinho lhe demos alforria, mas se vós-me-sê continua não perdoando aquele indivíduo com o coração arranhado, vós-me-sê ficará escravizado no ódio e na mágoa. Sei que após alguns dias a nossa prece do Pai Nosso fará um efeito transformador em todo o seu ser. Jesus é um mestre amoroso que lhe dará serenidade, e vós-me-sê perdoará esse seu inimigo, e aí nunca mais brotarão as lesões em sua boca. E daquele dia em diante, Sinhazia Brenda orava fervorosamente junto a Benedito, até que numa manhã, no momento do Pai Nosso, ela viu adentrar em sua cozinha uma benfeitora espiritual que fazia jorrar de suas mãos um fluido energético, e após aquele acontecimento, nunca mais o adolescente Benedito de Angola sofreu aftas na boca. Benedito aprendera a grande lição do perdão através da bondosa Sinhazinha Brenda, com suas sábias palavras e das orientações da sua protetora espiritual. A Sinhá explicara-lhe que Jesus, na sublime oração do Pai Nosso, na sua última citação, e livrai-nos de todo mal, amém? Ele, o Mestre, quis mostrar-nos que, na verdade, o maior mal que devemos nos livrar é a nossa invigilância em não lutarmos contra as nossas imperfeições, e só assim venceremos a nós mesmos.